Fala galera, professor Camacho na área Mundo Química. Por que a gente coloca sal no gelo para gelar mais uma bebida? Por que uma batata cozinha mais rápido dentro de uma panela de pressão? Já pensou sobre isso? A aula de hoje vai responder essas questões. Vamos ver as propriedades coligativas. Roda a vinheta. Propriedades coligativas. Como um soluto não volátil pode e vai interferir em um solvente puro, formando uma solução. Essas serão as propriedades coligativas que nós vemos nessa aula. Antes de irmos para as propriedades coligativas propriamente ditas, devemos entender os conceitos gerais sobre soluto e solvente dentro das soluções. Vamos imaginar que nós tenhamos um solvente puro, tipo água, dentro de um recipiente fechado. E nesse recipiente nós temos vácuo. O que começa a acontecer se vamos aquecendo este solvente, esta água? Vamos começar a produzir vapores de água. Esse vapor é muito grande no início do aquecimento e vai diminuindo ao longo do tempo, porque o vapor vai tomando conta do recipiente. A pressão máxima de água que teremos se chamará pressão máxima de vapor. Como a temperatura pode influenciar nesta pressão máxima de vapor? Ora, de forma total. Pensem, quanto maior a temperatura, maior é a formação de vapores. A pressão de vapor máxima vai ser alcançada com menor tempo. Se nós temos uma menor temperatura, esta pressão de vapor máxima vai ser alcançada em um maior tempo. Logo, a formação de vapor, a pressão de vapor máxima é totalmente influenciada pela temperatura. Como a natureza do solvente pode influenciar na pressão máxima de vapor? Influencia totalmente, porque dependendo das forças intermoleculares que nós temos entre as moléculas de solvente, nós teremos uma maior ou uma menor pressão de vapor. Por exemplo, a água, que tem suas moléculas conectadas através de ligação de hidrogênio, vai ter uma pressão de vapor conforme a temperatura que tu fornece para quebrar essas ligações de hidrogênio. Já a acetona, que tem forças intermoleculares mais fracas, vai atingir a pressão de vapor máxima num tempo muito menor. Claro! Um líquido que tem ligações fracas vai ter maior formação de vapor em menor tempo. Vamos ver agora como a ebulição de um solvente vai ser totalmente influenciada a partir da pressão externa do ambiente. Se tivermos um líquido sendo aquecido em um frasco com a tampa aberta, as moléculas desse líquido estarão sofrendo a pressão externa do ambiente. Logo, o líquido só vai entrar em ebulição, formar vapor, quando as moléculas conseguirem atingir, no mínimo, a igualdade da pressão externa. Ou seja, um líquido só entra em ebulição quando a pressão de vapor desse líquido atingir, no mínimo, a pressão externa do ambiente. Sabendo essas relações iniciais, vamos agora às propriedades coligativas. A primeira propriedade coligativa que vamos estudar é a tonoscopia. A tonoscopia é o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente a partir da introdução de um soluto não volátil no mesmo. Um exemplo clássico de tonoscopia é o que acontece quando tu tem uma água fervendo em uma panela e joga dentro dessa panela sal. Na hora, imediatamente a água para de ferver. Para de ferver por quê? Porque nós colocamos um soluto não volátil em contato com este solvente. Isso é a tonoscopia, a diminuição da pressão de vapor máxima pela introdução de um soluto não volátil. A segunda propriedade coligativa que veremos na aula de hoje é a ebulioscopia.
A ebulioscopia é o estudo da elevação do ponto de ebulição de um líquido puro a partir da introdução de um soluto não volátil. Podemos usar o mesmo exemplo da panela de água fervendo com sal da propriedade anterior. O que acontece agora com o ponto de ebulição da água? A água comum tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius, a 1 atm, a pressão normal. O que acontece quando a gente joga o soluto não volátil, o sal, lá dentro? A água vai ebulir agora, a solução, a uma temperatura mais alta, ou seja, existiu um aumento do ponto de ebulição. Isto é ebulioscopia. Mas, professor, eu não entendi ainda muito bem como é que o soluto pode interferir no ponto de ebulição do solvente. Cara, de uma forma simples. O soluto, quando entra em contato com as moléculas de água, as suas moléculas vão competir pela energia que antes estava sendo dada só para a água. Agora, a água vai ter que competir com o soluto. Assim, as moléculas de água vão ter menor quantidade de energia para entrar em ebulição. Logo, nós vamos ter que ter um aumento de fornecimento de energia e um aumento de ponto de ebulição. Um tipo de ebulioscopia é o que ocorre dentro de uma panela de pressão. Por que conseguimos cozinhar os alimentos mais rapidamente numa panela de pressão? Porque dentro da panela de pressão, a pressão é muito maior porque a tampa está fechada. Ora, se a pressão é maior, as moléculas do solvente terão dificuldade para romper esta barreira da pressão maior. Logo, nós teremos que fornecer mais energia, teremos uma elevação da temperatura de ebulição desse solvente e assim o alimento cozinha mais rápido. Uma sopa para nós. A terceira propriedade coligativa que aprenderemos hoje é a crioscopia. A crioscopia é o estudo do abaixamento do ponto de congelamento de um líquido puro a partir da introdução de um soluto não volátil. Um exemplo clássico de crioscopia, eu tenho certeza, tu já viu alguém fazendo ou tu mesmo até fez e não sabia que isso era química, que isso eram propriedades coligativas. Por que as pessoas colocam sal no gelo ou álcool e sal no gelo para gelar as bebidas mais rapidamente? Fácil! Quando nós colocamos um soluto não volátil, sal, em contato com a água desse gelo, na superfície desse gelo nós temos o abaixamento do ponto de congelamento da água. Assim, ao invés da água congelar a 0 grau, a água vai congelar a -5, -8 graus. Instantaneamente. Assim, tu vai ter uma temperatura mais baixa, ou seja, a tua bebida vai ficar geladinha rapidinho. Gelado! Um outro exemplo de crioscopia é o que ocorre em países muito frios. Lá, a formação de neve é constante. O que eles fazem para diminuir a formação de neve? Colocam sal. Espalham sal pelas estradas e pelos caminhos onde as pessoas passam. Assim, a neve derrete e vai ser muito mais difícil dela se formar em grande quantidade. A quarta e última propriedade coligativa é a pressão osmótica. Osmótica, osmose. Tu sabe o que é osmose? A osmose é a passagem de solvente puro de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Essa passagem acontece através de uma membrana semipermeável. A pressão osmótica é a pressão exercida sobre uma solução mais concentrada para evitar que o solvente passe para essa solução, diluindo-a através de uma membrana semipermeável. Ou seja, trocando em miúdos, a pressão osmótica evita que a solução se dilua. Um exemplo bem interessante sobre pressão osmótica e osmose é: por que um peixe de água doce não pode viver no mar? A resposta é fácil e muito interessante. O peixe de água doce tem uma concentração salina menor que a do mar.
Então o peixe tem uma concentração de sal hipotônica em relação ao mar. O mar tem uma concentração hipertônica em relação ao peixe. Logo, por osmose, o peixe da água de rio, se entrar em contato com a água salgada do mar, vai perder líquido para o ambiente do mar, para a água do mar. Osmose. Menos concentrado para o mais concentrado. O peixinho vai morrer. E morreu. Nessa aula, vimos como as propriedades coligativas são importantes para definir pressão de vapor, temperatura de ebulição e temperatura de congelamento das soluções. Cara, importante mesmo é tu seguir o teu plano de estudo. É tu focar os teus objetivos, porque o Enem está cada vez mais perto. E aqui tu te prepara, com certeza, de melhor forma para essa prova. Eu tenho o mesmo objetivo que tu tens, o topo do Enem. E aí, curtiu esse vídeo? Se tu curtiu esse vídeo, cara, dá vários likes aí, te inscreve no canal. E também, se tu tiver uma dúvida, uma sugestão, uma pergunta, coloca aí nos comentários. O importante é nós estarmos sempre juntos. Valeu, um abraço.